Graça e paz. Eu venho aqui neste momento com a palavra para abençoar a sua vida. Eu quero que você fique bem ligado agora, porque a Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 em diante. A palavra fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a justiça vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui eu trouxe uma palavra que nos mostra que quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, mas a Bíblia fala que Deus, ele veio nos dar uma oportunidade. Olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus veio com o propósito de nos dar uma oportunidade de ser salvo. Uma certa ocasião, uma pessoa falou: mas pastor, Deus é tão amor que ele não vai condenar ninguém naquele grande dia. Eu falei: em parte você está certo, porque a Bíblia diz que quem não crê nele já está condenado. Então não vai precisar Deus condená-lo naquele último dia. Então, quem não crê já está condenado, diz a Bíblia que, olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Deus, ele enviou o seu Filho a este mundo para nos dar uma oportunidade de sair debaixo de uma condenação, né? Como diz aqui o texto, e alcançarmos a luz, sairmos da morte para a vida. Então Jesus veio a esse mundo para fazer uma grande obra em prol da humanidade, porque o homem sem Cristo, ele é considerado, biblicamente falando, morto. Mas olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João mesmo, capítulo 5, olha o que Jesus fala: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha bem. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, você saiu debaixo da morte, você saiu debaixo do pecado. Quem crê em Jesus, ele tem o perdão dos pecados. E quem tem o perdão dos pecados, ele passou da morte para a vida. Muitas pessoas hoje ainda se intitulam um pecador. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Realmente, lá em João, ou melhor, Romanos, capítulo 5, fala sobre isso. Mas se você ler do capítulo 5, do verso 17 ao 21, fala que por causa de Adão nós nos tornamos pecadores, realmente. Mas o mesmo texto, lê o texto todo, que vai dizer que por causa de Jesus Cristo nós nos tornamos justos. Isso quer dizer, nós somos justos porque fomos justificados de todo o pecado. Nós saímos debaixo de uma condenação, nós saímos da morte para a vida para não entrarmos em condenação. Mas se nós ainda acreditarmos que somos pecadores e temos pecado no coração, como nós podemos alcançar a salvação? Se nós ainda continuamos debaixo de uma condenação a qual Cristo ainda não nos salvou? Aí que está a questão do povo servir a Deus sem entendimento. Tem até grande zelo pela obra de Deus, mas sem entendimento. Mas aqui no versículo 25 de Romanos, ou melhor, de João 5, 25 fala: em verdade vos digo que vem a hora, e que agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, se você hoje ouvir a voz de Deus te chamando, a Bíblia fala que você vai viver, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então a Bíblia nos revela que Jesus, em Lucas capítulo 15, conta 3 parábolas ali para o povo.
uma parábola de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e de um filho pródigo. Então você para refletir o que significa uma ovelha perdida. Jesus quis dizer que uma ovelha, quando é encontrada, o pastor se alegra e Deus se alegra quando ele te encontra. E quando ele falou da dracma perdida, é que a dracma significa valor, uma moeda de valor, que quando a dona daquela moeda encontra aquela moeda, porque precisa daquela moeda, há uma alegria grandíssima. Então eu quero resumir para você. Você era uma ovelha perdida. Você é hoje uma dracma de valor. Você é uma pessoa valorosa para Deus. E no mesmo capítulo ali, fala que você é um filho. Isso quer dizer que você, quando volta para Deus, torna-se filho novamente. Você é filho. Você vê que o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, o pai não recebeu ele como empregado. O pai não recebeu ele como uma pessoa qualquer, mas recebeu ele com alegria, dizendo: esse filho estava morto, mas reviveu. Então, quando você volta para Deus, Deus se alegra porque fala assim: meu filho estava morto, mas agora reviveu. Por isso que a palavra de Deus fala, aqui no versículo 24 de João, que quem, na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você precisa saber que você é uma ovelha da casa de Deus que está faltando. Você é uma pessoa de valor e você é um filho. E Deus, neste momento, te chama, né, para que você saia da morte para a vida, para que você saia debaixo de uma condenação. A Bíblia fala: examinai as Escrituras, que vós cuidais ter nela a vida eterna. E é essa vida eterna que eu, pastor Jaime, venho ministrar para você neste momento. E pedir a Deus que o Espírito Santo do Senhor esteja falando em cada coração. Que o teu Espírito, ó Pai, comece a fazer a tua luz resplandecer neste lar agora. Onde eu estiver chegando a minha voz, ó Deus, chega a tua bênção, chega a tua vitória. Que o Senhor esteja cortando todos os laços, frustrando com todos os planos de Satanás, meu Pai, sobre este lar, sobre esta família. Ó Deus, queima todo o mal agora, Senhor, varre toda a imundícia do inimigo, meu Pai, mas que a presença do Senhor venha fazer morada nesta vida. Porque a tua palavra diz que aquele que te ama e guarda a tua palavra, o Senhor vem para ele e faz nele uma grande morada. Então que o Senhor venha fazer deste coração a morada do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha dar condição a essa pessoa de ser limpa pela tua palavra. Que o Senhor venha dar a oportunidade a esta pessoa de viver, meu Pai, de uma forma livre, porque a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas é preciso que eles conheçam essa verdade. Por isso eu peço, Espírito de Deus, que esta verdade chegue ao coração, em nome de Jesus, de cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.